Senhoras e senhores, boa tarde. Esperamos um pouco para começar, em função do grande número de pessoas que estão entrando. Acho que agora chegamos aí no número de 100 pessoas, né? Em respeito àquelas que chegaram no horário. É com imenso prazer, né, que anuncio aqui a oitavo evento da série Webinars dos 30 anos da FNQ. Antes de tudo, queria avisar vocês todos que o evento está sendo gravado para que depois, posteriormente, aqueles que não puderam participar ou só viram uma parte ou querem enviar para algum conhecido seu, possam ter esse acesso. Falando um pouco da FNQ, a FNQ ela foi fundada em 1991 por um grupo de 39 empresas de grande relevância no cenário brasileiro, na época, né, que queria oferecer à sociedade uma organização que poderia fazer frente à anunciada abertura de mercado do presidente Collor, muito temida. Então, cumprindo essa missão, e o objetivo da FNQ vem desde aquele momento evoluindo na disseminação e aplicação de práticas de gestão. Está hoje na sua 21ª edição de um modelo internacionalmente consagrado, que é o MEG, que vem de Modelo de Excelência de Gestão, com seus 8 fundamentos estratégicos. Os 8 fundamentos são capacitação, né? Os serviços que esse modelo permite são a capacitação, diagnóstico assistido, publicações, melhores práticas e eventos, onde se encaixa esse ciclo de webinars. E fazem parte da estratégia dessa fundação melhorar a competitividade e eficácia das organizações no país, sejam elas pequenas, médias ou grandes, públicas ou privadas, de qualquer setor. A partir de hoje, a gente conta com o apoio institucional do Movimento Mato Grosso do Sul Competitivo, o nosso parceiro na região, pelo que agradecemos todo esse apoio. Queria me apresentar, meu nome é Ronald Dauch, sou engenheiro de formação, atuei em diversas empresas, uma delas foi a Siemens, onde trabalhei mais de 30 anos, e muitas outras organizações, principalmente em inovação, gestão e processo. Coordeno com muito orgulho, junto com a minha equipe, times externos e internos, a FNQ desde 2019. Então, começando, eu queria apresentar a Cibele. Cibele, muito obrigado por estar conosco, né? Ela está hoje, né, a Cibele, nos prestigiando, é uma profissional com grande conhecimento conceitual e prático no tema ESG, que a gente vai daqui a pouco entender um pouco mais. Ela tem uma abrangente formação profissional na área ambiental. Então, eu vou passar pelo currículo dela. Já peço desculpas, Cibele, eu tive que reduzir drasticamente, né, o seu histórico, senão a gente ia ficar o webinar inteiro. Mas então eu queria, falando sobre isso, então eu queria falar um pouco da Cibele. Ela é formada na Exalc, da USP, né, em agronomia e gestão ambiental, e ela, no próprio já trabalho, no TCC de formatura, ela trabalhou sobre, né, focou na área de áreas contaminadas, né, que era o maior passivo ambiental da empresa onde ela fez o trabalho. Iniciou a carreira em processo de due diligence, gestão de riscos empresariais, sociais e ambientais, especializando-se nas temáticas de meio ambiente, sustentabilidade, EHS, que vem de Environment, Health and Safety, e mais recentemente em ESG. Ela fez consultoria em gestão do conhecimento e gestão da inovação para grandes empresas, atua, né, como uma empresa inovadora, desenvolvedora de uma nova matriz de energia renovável, é responsável por auditorias internas, capacitação, palestras e projetos específicos, sempre visando o atingimento das metas globais de sustentabilidade em organizações. Faz auditoria em consultoria em gestão de riscos empresariais, meio ambiente e sustentabilidade na Deloitte, fez, né, com os seguintes clientes atendidos né, dentro de um rol de grandes indústrias, mineradoras, indústria de bebidas e muitas outras. Ela ajudou no projeto para a Copa do Mundo, em 2014, onde a principal missão foi direcionar, do ponto de vista socioambiental, a escolha das cidades sedes a receber o evento global. Ela foi fundadora, diretora estratégica, diretor de marketing e fundraiser de uma startup com atuação internacional hoje, que recebeu vários prêmios como Startup do Ano, Top 100 Melhores Startups do Brasil. Atualmente, a Cibele atua como mentora de inovação e consultora de inovação ESG para grandes empresas. Atualmente é vice-presidente do Conselho Executivo da FNQ,
pelo qual agradeço bastante a tua dedicação. E também ela foi co-desenvolvedora conosco de um novo modelo MEG Inovação da FNQ, como depois avaliadora do prêmio aplicado a uma associação muito conhecida. Então, Cibele, novamente, super obrigado por participar conosco. Espero que todos, né, aproveitem bastante esse bate-papo. Eu queria começar, né, com um conceito, né, muito utilizado, né, por muitos anos, que é o tema sustentabilidade. Então, para a gente, né, começar do zero lá de trás, conte um pouco, né, quando, por quê, né, e de que forma esse tema sustentabilidade foi criado no passado. Bacana, conto sim. Primeiro, obrigada, Dalcha, pela descrição, pela breve descrição. É uma longa jornada aí na área ambiental social, que eu falo desde 2004, quando eu comecei a fazer a primeira faculdade. Já vou contar um pouquinho disso em relação ao tema sustentabilidade. E dentro do Conselho da FNQ, a gente desenvolvendo tudo, inclusive próximos passos, que pode ser, vir aí também ESG, inovação. Bom, respondendo a tua pergunta, sobre sustentabilidade. Então, hoje em dia a gente fala, né, até que algumas pessoas perguntam, ESG, então, e sustentabilidade é a mesma coisa? Então, eu gosto sempre de explicar pela linha do tempo. Então, por exemplo, sustentabilidade surgiu há muito tempo atrás, né? A gente está falando aí da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que ocorre com uma certa frequência, e esse termo vem de 1972. Então, é um pouco antigo, né? Só que se a gente parar para pensar, e tudo em relação à inovação e tudo em relação a ESG tem muito a ver com o timing. E naquela época, apesar de ter surgido há muito tempo atrás, não era o timing de se falar muito disso. Não tinha essa necessidade. O mundo não estava, né? Até tem um termo chamado Zeitgeist. É um termo alemão, você sabe pronunciar melhor que eu, inclusive, Zeitgeist, que significa o espírito da época, né? Então, apesar de ter surgido há muito tempo atrás, não é um termo que está... tem a diferença entre surgir e pegar, tá? Pegar no sentido literal da palavra mesmo, do termo pegar, das pessoas pegarem e começarem a utilizar. Então, surgiu, sim, há muito tempo atrás, na Conferência das Nações Unidas, mas ela veio a ficar mais forte, pegou mesmo a partir dos anos 2000, inclusive com o Pacto Global, que hoje todo mundo conhece. Bacana. Então, né, na linha da nossa conversa, explica então rapidamente o que significa ESG, né? E por que esse termo, esse conceito, até seguindo tuas palavras, pegou, né, tão rapidamente. Legal, legal. É interessante, porque ESG, né, e tem gente que fala, mas é um termo novo. Também não é novo, ele surgiu há muito tempo atrás, desde a primeira vez, a gente está falando de 2004 na época, e também não pegou na época, veio a pegar agora. ESG, então, é Environmental, Social and Governance, que em português significa meio ambiente, social e governança corporativa. Aqui no Brasil, algumas pessoas usam ASG, né, de meio ambiente, mas é a mesma coisa. No mundo, a gente está falando de um tema com impacto global, não vou nem entrar no detalhe da Agenda 21, mas se a gente está falando com um tema que abrange o globo inteiro, então todo mundo usa inglês, tá? Mas aqui no Brasil, ESG, de Environmental, Social and Governance, também é conhecida como ASG, enfim, e existem esses dois termos principais aí, mas cada empresa tem um departamento com um nome diferente, às vezes faz combinação de letrinhas, por exemplo, EHS, que é Environmental Health and Safety, que é um departamento, às vezes a empresa também cria EHS Sustentabilidade, que são vieses diferentes, mas o tema global é ESG, Environmental, Social and Governance. Tá bom. Então, esses três temas, né, eles já existem faz muito tempo, mas não são mais uma moda, pelo que você está falando? Não. Moda, é engraçado. Quando começou com inovação e startups, as pessoas também falavam, mas isso é uma moda, né? Uma modinha. E não é, né? Veio para ficar e mudou tudo. Quando eu comecei com sustentabilidade e fiz gestão ambiental em 2004, falaram assim para mim, eu lembro até hoje, eu estava no segundo colegial, falaram, mas você vai fazer isso? Isso é só uma modinha, falaram. E não é. E está até hoje e vai para sempre. Porque o que acontece, na verdade? Então, vamos lá. Se a gente está falando de um tema com impacto global, onde todo mundo usa
se beneficia dos atributos, dos aspectos sociais e ambientais de governança. Se todo mundo, né, se beneficia daqueles recursos e também tem um impacto, cada indivíduo tem um impacto no meio ambiente e tudo mais, uma vez que esse nível de consciência chegou até as pessoas, não dá mais para regredir e falar, não, agora, você imagina, agora está a Covid, todo mundo falando do lado social e tudo mais. Aí saiu a Covid, não, vou voltar a estaca zero, agora é negócio e esquece o resto. Não, não é assim. Então, ele tende a continuar, ele vai continuar, assim como sustentabilidade em 2004, falaram que era modinha e continuou, e ESG também vai continuar. Tem uma diferença, tá? Deixa eu só citar em relação a essa diferença, em relação ao termo. Então, você está falando que o nome ESG vai continuar para sempre? Resposta, não sei, ninguém sabe. Pode ser que daqui a 2 anos, por exemplo, surja um outro aspecto muito importante, vamos colocar aqui, inovação, e vire ESGI. É um exemplo, tá? Não estou falando que vai por essa linha, mas essa remodelagem dos termos nas nomenclaturas pode acontecer. Então, pode ser que daqui a 2 anos venha uma nova sigla, por exemplo. Eu falei agora como exemplo de inovação, mas se você parar para pensar e ler os relatórios anuais das empresas que elas publicam, elas unem sustentabilidade e inovação. Então, talvez tenha aí uma próxima sigla, vamos ver. O potencial. Vamos registrar, se acontecer daqui a 2 anos, a gente fala. Eu, como também sou da área de inovação, quem sabe nós dois fundemos junto essa nova sigla aí. Não. Mas já que você comentou do ESG, né, que o ESG vai ficar, aí minha pergunta, mas já não havia antes vamos dizer assim, um modelo estruturado, né, chamado ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que as empresas, ou muitas, já perseguiam, né? Então, eu queria perguntar, já não existia algo já suficientemente estruturado? Legal. As ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então também surgiram muito tempo atrás, anos 2000 e tudo mais, que são que a gente conhece hoje como os quadradinhos coloridos, né? Sempre falar aquele dos quadradinhos coloridos, isso, é isso. É uma forma lúdica, é uma forma que chama atenção, é uma forma fácil das pessoas identificarem e conseguirem se comunicarem em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E muito passa por isso, tá, Dalcha? Muito da sustentabilidade, de ESG, etc., passa pela percepção de valor e pelo fácil entendimento das pessoas em relação àquilo que está sendo tratado. Então, Objetivos de Milênio existe até dentro do Pacto Global, da página do Pacto Global, existem as ferramentas para a própria empresa saber escolher, aplicar e tudo mais. O ESG é uma evolução disso, vai muito mais desenvolvimento sustentável, porque, de novo, a questão da sustentabilidade, ela está relacionada, né, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, 72, etc., ela está muito mais relacionada à questão mais socioambiental, à questão da geração presente, né, consumir os recursos para satisfazer as suas necessidades da geração presente, mas também dá oportunidade para as gerações futuras, tá? Isso mais em desenvolvimento sustentável. Se a gente parar para pensar bem nessa descrição, bem conhecida inclusive, ela está falando muito de sustentabilidade sobre o aspecto da continuidade. Então, é a continuidade das gerações. Se a gente parar para pensar do lado corporativo, ESG, sustentabilidade, é a continuidade das operações daquela organização. E a continuidade passa por todos os aspectos ambientais, todos os aspectos sociais, todos os aspectos de governança. Com a diferença de que antes, na questão mais sustentabilidade, etc., era bem mais lucro, o que não significa que não está viável o lucro hoje em dia. Aliás, muito pelo contrário, o ESG é focando no lucro também. Porém, ele contempla a questão da governança, que vai muito mais a fundo. A gente está falando de ética, a gente está falando de anticorrupção, a gente está falando de transparência, a gente está falando, inclusive, da linha, né? Do colaborador ter a chance de pegar o telefone, a gente chamava de hotline, né? Cada empresa tem um nome, mas, enfim, o portal da transparência, do acesso aos colaboradores e comunidade para um ponto de uma central dentro da empresa para poder falar o que ele acha, ou se ele foi, enfim, assediado. Tudo isso, imagina, quando que se ia falar disso há tempos atrás?
Então, é uma evolução que, graças a Deus, o mundo caminhou, e é o que a gente fala, né? Desculpa a palavra aqui, mas foguete não dá ré, né? Então, é daqui Uhum. para frente, e isso, graças a Deus, é o futuro. Eu fico muito feliz, desculpa até, assim, eu me emociono, mas Ah, é que quando eu comecei lá em 2004, que tinha essa questão de modinha, era muito, como é que eu posso dizer? Ainda era muito iniciante, até a gente usa a expressão do greenwashing, né? Que, enfim, a lavagem verde que a gente fala. Uma empresa que plantava meia dúzia de árvore fazia um super relatório falando que é sustentável e tudo mais. Hoje em dia não tem como mais a empresa fazer isso. Um post na rede social cai por terra. Então, assim, a comunidade é esperta, graças a Deus, ninguém é bobo, que ninguém aguenta greenwashing, e se tiver, é hashtag greenwashing. Então, assim, além da empresa ter que precisar, e depois eu vou falar um pouco, gostaria de falar que é uma questão de inteligência, inclusive. E não é moda, não é uma boa prática, é uma questão de inteligência, competitividade. E a FNQ visa pela competitividade. Então, uma vez que você tem esses elementos dentro da sua empresa, você tem a forma de, opa, para onde o mercado está indo? Quais são os próximos passos? Como é que eu aumento, por exemplo, a representatividade das pessoas dentro do meu board, dentro do meu conselho, dentro das áreas, para inclusive fazer produtos e serviços que as pessoas queiram mais? E, de novo, tudo passa pela comunicação. E ESG, comunicação corporativa, está muito ligada, muito. Respondi a bacana. sua pergunta? Respondeu, super respondeu. Mas aí, para a gente entrar agora no nível 2 do ESG, você falou assim em termos gerais e colocou vários aspectos, eu não tenho como pedir para você explicar um pouco, né, o E, o S e o G. Então, eu posso jogar essa pergunta e você, na sequência, né, discorrer sobre cada um desses, eu posso, né, quando você parar o E, perguntar sobre o S e o G. Fica a teu critério, mas era legal você, né, discriminar agora para a gente ver o que está debaixo do E, do S e do G. Legal, legal. Inclusive, antes de falar isso, lembra que eu falei das ODS, das formas lúdicas, número, cor, etc. ESG também tem os seus bloquinhos, né? ESG. Então, E de Environmental, S de Social, G de Governance. E I de Inovação. Quem sabe futuramente. Mas, assim, ESG, Environmental, Social and Governance. Então, meio ambiente, social e governança corporativa. O que entra dentro de meio ambiente? Então, desde recursos hídricos, água, energia elétrica, energia produzida, energia consumida dentro da planta industrial, dentro da sua empresa ou pela comunidade, por exemplo. Efluentes, entra muito também. Isso já tem, né, todo um padrão da própria cidade, mas nem todas as empresas ainda seguem, por mais bizarro que possa parecer. Resíduos, importante também. Emissões. Então, quando a gente fala de net zero, por exemplo, está totalmente ligado ao cubinho I, né, de environmental. E quando a gente fala, enfim, de neutralização, também tem uma diferença, tá, em relação ao nível da cadeia produtiva. Mas dentro de net zero, por exemplo, toda essa parte do valor, da cadeia de valor inteira da indústria, inteira mesmo, desde fornecedores até o consumidor final, até a reciclagem, o retorno desse material, ter o seu carbono neutralizado e tudo mais. Então, assim, é um super desafio, concorda? Que foi muito além do que antes. Antes, eu estou falando há 15 anos atrás, era a indústria faz ali, produz alguma coisa, vamos reciclar, acabou, né? Não é mais assim, hoje tem que pensar na cadeia inteira, porque inclusive vai uma certificação ou algo do gênero, lá no final, atestando que realmente você está olhando para a cadeia como um todo. E não adianta, né, moralmente, cuidar só dentro da sua planta industrial e deixar, esquece o resto, eu vou focar só aqui. Não adianta, senão seria um novo greenwashing aí, né, uma limitação. Então, a gente tem o net zero, por exemplo, dentro do aspecto de emissões, a gente tem resíduos, então, várias indústrias, inclusive, principalmente a indústria da carne bovina, tá, agropecuária. Eu vim da Exalc, então lá a Exalc é uma universidade focada em agropecuária, tem a parte de gestão ambiental também, mas a pecuária em si ela é muito forte em emissões, principalmente metano, que é 4 vezes mais poluente do que o gás carbônico. Então, o consumo de carne, se bem que é uma coisa que também está se mudando agora pelas novas gerações, né, mais veganas e tudo mais,
mas também tem um impacto bem grande. Então, o consumo de carne, por exemplo, passa desde a neutralização do carbono, da cadeia produtiva inteira, desde o fornecedor, desde do cooperado que está lá no campo. Então, ESG é uma visão bem global mesmo. A parte de social, passando para o quadradinho do S agora. Cibele, posso voltar um passo? Você Pode, fala um lógico. pouco do I, Eu me né? empolgo, então qualquer coisa você me corta. Não, não é isso não. Eu fiquei, você falou assim das empresas que tentam, né, melhorar o I deles ou serem focados de dentro para fora, o que eles geram, mas nem sempre é possível, né? Então, se fala muito, não sei se chama balanço zero, net zero, talvez você pudesse explicar um pouco, né? Talvez não consiga, né, não consiga fazer muito, né, da empresa para fora, mas pode-se tomar cuidado em não, né, inserir muitos recursos, vamos dizer assim, não ambientalmente corretos. Não sei se esse conceito ainda está em voga, né, do net zero. Sim. Net zero, ele vai muito mais do que a neutralização dentro do parque industrial, tá? Ele contempla a cadeia produtiva inteira. É fácil falar, não é fácil fazer. Então, se tiver alguma empresa aqui passando por isso, tranquilizem-se, a dificuldade está com todo mundo. Existem formas mais práticas e mais rápidas e mais assertivas de você chegar no resultado. De novo, comunicação é uma delas, inclusive para trás da cadeia e para frente da cadeia, né? Mas o net zero é algo que está sendo bem falado aí nesse aspecto, principalmente porque é uma questão que o impacto dela, o impacto do não net zero, que é a questão da, enfim, efeito estufa e mudanças climáticas, está sendo visto aí todo domingo no Fantástico, né? Então, só ligar a TV ou só abrir o jornal que você vê os impactos de tudo isso, dentro desse sentido. Então, por exemplo, é muito mais fácil falar de net zero e de resíduos do que falar, por exemplo, de gestão de recursos hídricos. Que você já pega bacias hidrográficas, já pega muitos outros aspectos sociais. Você pega, por exemplo, dentro do SD, todo o deslocamento, né? Mudar toda aquela comunidade em torno de uma represa, por exemplo. Isso é muito complicado. Não sei se tem alguém aqui da energia, da área de geração de energia elétrica, geração, não distribuição, tá? Geração, os impactos são ainda maiores, então tem toda uma negociação e tudo mais. É muito mais difícil. E, de novo, são duas caixinhas diferentes, o I e o S, porém que elas se conversam, né? Não tem como separar dentro de água, não, aqui eu vou cuidar só da parte ambiental, aqui só da parte social. Está muito mais relacionado. Legal. Então, quando a gente fala de... Pode falar, desculpa. Não, perdão. Quando a gente fala de net zero, é algo mais palpável, que as pessoas conseguem ver mais. Quando a gente fala de pegada ecológica, a questão do carbono, já é mais um pouco difícil. Quando a gente fala de compensação ambiental, né, receber... Gente, e aí vai longe. Quanta de água tem para produzir essa caneca? Então esse valor em termos de água consumida vai ser colocado. É difícil. É necessário, mas é difícil. Então, assim, eu acredito muito no vamos por partes. A gente já evoluiu bastante, tem muito mais a evoluir, muito mais. Mas a gente tem que viabilizar para que as empresas consigam fazer isso mais rápido. Porque se cada uma ficar tentando de um jeito, sem se comunicar, vai perder muito tempo e o ciclo de aprendizagem, né, fica aquela curva toda ao invés de ir numa linha reta. Então, assim, por isso é importante a competitividade, por isso a questão da padronização e o próprio Pacto Global, então, que nem eu falei, ele te dá ferramentas para você conseguir viabilizar isso, tá? Se quiserem, depois eu coloco o link aqui do Pacto Global para entrarem.org, tá? Tá bom. Eu te dentro do interrompi. social, então. Exatamente. Te interrompi, desculpa. Perguntando net zero, continue com o social, tá? Perdão, eu me empolgo mesmo. Qualquer coisa me corta mesmo, Dalcha, por favor. A parte do social. Então, a gente tem tanto a questão da comunidade, e assim, isso antes, não vou falar greenwashing para a comunidade, mas assim, antes era bem mais superficial, hoje a comunidade está bem mais inserida na empresa, não só pela localização geográfica da indústria ou da empresa, por exemplo, mas em toda a comunidade global, de forma geral. Você tem a questão dos negros, sim, também, que é muito importante. A gente tem uma injustiça social aí acumulada ao longo dos anos, e além deles estarem presentes nos cargos das empresas, que é importante, de novo, além disso, a gente também tem a questão da representatividade. Então,
negros, LGBT, pessoas de diversas fontes diferentes, comunidades, tribos indígenas, por exemplo, que estão entrando em medicina agora, inclusive. Quando você tem essa diversidade dentro, a diversidade está dentro do S social. Quando você tem essa diversidade ali dentro, você consegue com que a empresa pense, de novo, competitividade, ela pense, observe e escute dos membros ali presentes formas de pensar e de viver e de consumir aquele produto ou serviço, ou um novo produto ou serviço que gostaria, que talvez não tenha, com a composição anterior, não tenha pensado nisso. E eu digo por mim, porque eu também venho de uma questão minoria, vamos chamar assim, que são mulheres. Então, dentro do ambiente startup e inovação, sofri muito, assim. E teria sido muito mais fácil se tivesse mais mulheres do ponto de lá da decisão. Então, assim, uma vez que você tem mulher... Quando tinha, era muito mais fácil, era muito mais fluido. Agora, quando não tinha, era, meu Deus do céu, socorro, arranca os cabelos. Então, assim, é uma questão... E velocidade. Então, as empresas que se ligaram mais nisso estão evoluindo mais. Isso tudo dentro do S. Dentro do G, do governance, que eu comentei, né? Então, ética, anticorrupção, transparência. A gente teve muito forte isso pós, enfim, casos das construtoras que sofreram muito, governos passados, sem entrar no ramo político, mas a questão da... Ninguém aguenta mais, né? Não, ninguém aguenta mais, nossa. Enfim, e aí você não quer comprar nenhum apartamento e nenhuma uma ação na bolsa de uma empresa que tenha práticas de corrupção e não éticas e tudo mais. E não é nem só pela questão moral, de novo, é uma questão de inteligência. Você não vai comprar uma ação de uma empresa que tem esse tipo de práticas não éticas e que lá na frente pode sofrer um dano e você vai ser prejudicado por isso. Faz sentido? Então, quanto mais ESG for distribuído, comunicado entre as empresas, entre a comunidade em geral, mais fluido, mais fácil vai ser de implementar. Hoje, graças a Deus, os investidores já estão olhando com outros olhos para isso. Aliás, só um resumo, tá? Que muita gente pergunta, mas ESG e sustentabilidade socioambiental é a mesma coisa? Vamos lá. Tem muito mais a ver com quem você está falando do que efetivamente o que você está falando. Então, se você lida e está conversando com empresas, provavelmente você vai ligar ao nome sustentabilidade. Quando você está conversando com bancos, muito mais socioambiental, né? Febraban, etc. E quando você está mais conversando com investidores, é mais ESG. Por quê? Porque governança é muito importante para eles, inclusive. Então, está na sigla. Não, legal. Quer dizer, esse termo ESG, pelo que você está contando, de ler por aí, ele ficou muito mais forte, ficou irreversível até por essa, né, necessidade, entre aspas, cobrança de investidores, né, e acionistas, né, de ver isso. Graças Mas, a Deus. nesse sentido, uma empresa pode pensar separadamente em ESG, quer dizer, eu sou bem E, né, sou bom em G, mas eu S vou fazer daqui 5 anos. Quer dizer, tem lógica ou se espera tudo meio balanceado ao mesmo tempo? Como é que um acionista vê se houver essas diferenças de timing, vamos dizer assim, por exemplo? Tá, interessante essa sua pergunta. Não existe, assim, algo para você ser classificado em ESG, você tem que ter 33,33% nessa caixinha, 33, não é assim, né? Então, como eu comentei, todos os aspectos eles estão relacionados entre si, entre os três, não vou chamar de 3 pilares, porque a sustentabilidade já tem esse termo, né, dos 3 pilares, econômico, social e ambiental. Mas, de uma forma geral, os investidores esperam ações em todas as áreas. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu não sei se eu posso citar nomes, mas, do lado positivo, existe uma grande indústria de cosméticos, grande mesmo. Na época que eu comecei, em 2004, era um dos únicos cases, assim, quando a gente tinha que estudar case de empresa, era um dos únicos, estou falando da Natura, todo mundo sabe. E a Natura fez uma bela ação há 2 anos atrás, com campanha de Dia dos Pais, que chamou a Tami, Gretchen, etc., e que a gente teve uma repercussão imediata na bolsa, nos investidores, que subiu, que valorizou.
Então, assim, isso tudo é legal? É inclusão? É inclusão. E muito mais do que isso, a gente tem um público consumidor também daquele produto, que é ótimo. Então, os investidores, eles veem um balanço, sim, em todos os três pilares, porém, eles não esperam, muito mais disso, ou muito mais disso, muito mais disso. É um equilíbrio, tá? Eu resumiria em duas palavras, equilíbrio e harmonia. E é interessante porque quando você citou isso, Dalcha, eu lembrei das divisões de startups. Existem mais de 800 startups que se encaixam em ESG. Eu separei algumas aqui, eu separei acho que 5, se eu não me engano, de várias áreas diferentes e tudo mais, mas existem muito mais social e ambiental do que da governança. Mas não é uma questão de que governança é mais difícil. Não, governança não é uma questão que governança é mais desfavorecido, menos interessante. Não, é porque é mais difícil criar-se tecnologias, etc., e governança. Um RP, um software para ver a transparência, etc. e tal, beleza. Mas você concorda que o lado social, que tem muita startup, inclusive, muito, muito legal cada uma delas, e do lado ambiental é bem mais fácil, operacionalmente falando, de se criar? Então, se você olha a distribuição, você vai ver que tem mais social e ambiental do que governança, tá? E tem várias bem legais. Eu também sou apaixonada por essa área, suspeita para falar. Atuei 5 anos na área, mas era de retail tech, né? Mas uma vez que você está dentro do ecossistema de inovação, você acaba conhecendo todo mundo. Tem várias, bem legais. Posso citar uma que me veio aqui na cabeça, que a gente está falando Claro, de claro. investidor? Eu vou citar porque ela já está bem conhecida e show. Chama Repassa. Não sei se já ouviram falar, que é sobre roupas usadas, quando a pessoa usa roupa uma vez só e tudo mais. Gente, a área de moda, varejo, é uma das mais impactantes no meio ambiente. Perde para petróleo, mas é muito impactante. E cadê uma startup para solucionar essa questão? Não só da reciclagem da roupa, e não só, por exemplo, vou colocar aqui a Adidas. A Adidas faz tênis com garrafas recicladas no mar e tudo mais, super legal, inclusive conheci eles. Mas não só isso. Eu digo a questão do impacto disso. O que a Repassa faz? É uma startup que faz lá como se fosse um matchmaking ali, um match, para pessoas que querem comprar aquela roupa depois, repassa a roupa e tudo mais. Aí a Bossa Nova, que é um super fundo de investimento aqui no Brasil, não sei se todo mundo conhece, foi lá, comprou, investiu, né? Logo na sequência, acho que 2 anos depois, foi comprada pela Renner, pelo grupo Renner, por aqui. Então, por que tudo isso, né? É só porque do nada as pessoas se tocaram que é um ponto importante? Não. Tem Covid, tem Zeitgeist de novo, Zeitgeist, né, termo alemão, que fala sobre esse espírito da época. E tem uma questão de consciência ambiental também. Essa consciência ambiental, social e governança, a gente está vendo aí crise do país, mas sem entrar em assuntos políticos, mas tudo isso está vindo muito à tona e com redes sociais está muito aflorado. E graças a Deus, porque se as pessoas não se comunicassem entre si, talvez, é uma startup de roupa usada. Não, é uma super ideia, inclusive, e quem investiu ganhou mais dinheiro. Legal, bacana. Eu vou pegar 2 perguntas aqui, que é da Maria e do Marcos, e juntar, né? E eles perguntam o seguinte, né? Vamos dizer assim, as ISOs, né? ISO 9000, 1401, né? 28000, elas, na verdade, já não culminam no ESG, já não, na verdade, já não representam, né, o ESG? Vamos lá, boa pergunta, tá? Eu esqueci o nome deles. Maria Mauro e Marcos. Maria e Marcos. Maria e Marcos, obrigada pela pergunta, inclusive. Sobre as ISOs. Bom, a ISO, então, de forma geral, explicando, tá? Ela tem o órgão de acreditação, o órgão de certificação, os consultores, certificadores, avaliadores, a empresa que é avaliada para receber a certificação, quem não recebe, relatório, né, plano de ação, não conformidades e tudo mais. Resposta: a ISO, sim, já ajuda bastante, já encaminha a empresa nessa direção. Qual é a diferença? Dentro da ISO, você tem, então, todas as séries de requisitos, itens e tudo mais que você tem que seguir no 1 a 1 para direcionar essa empresa e dar depois o certificado, emitir o certificado sim ou não, né? A diferença é que o ESG, gente, se tiver que guardar uma coisa desse webinar inteiro, por favor, guardem isso. ESG está muito mais relacionado a um posicionamento, forma de atuar, comunicação, relação
com todas as outras partes interessadas do que apenas emitir um certificado. Eu tomei bastante cuidado na palavra apenas, porque é super difícil conseguir um certificado, inclusive, tá? Mas o ESG está muito mais na como que se comunica entre a organização ou entre a entidade, por exemplo, e as pessoas, as partes interessadas, fornecedores, clientes, comunidade e tudo mais. Então, resposta. Se você já tiver um certificado, você já está bem mais direcionado. Agora de verdade, usa o marketing bom, não greenwashing, um marketing bom a seu favor. Aproveita para tirar o máximo de vantagem e benefícios. E, gente, não tem nada errado, por favor, estamos falando também de negócios, estamos falando também de lucro, não tem nada errado em falar de vantagens e benefícios, para que a tua empresa vá ao encontro do que os investidores, inclusive, querem. Faz sentido? Sim, então, sim. você vai num caminho que é bom para todo mundo. Você não está enganando ninguém, você está indo num caminho bom para todo mundo. E ESG não há uma certificação, certificado ESG está aqui. Não é isso. É mais sobre um posicionamento e a empresa acaba se autodeclarando ESG. Só que, de novo, cuidado com autodeclarar ESG e greenwashing, porque uma vez que cai na rede é uma vez só, todo o esforço que você fez durante 10 anos vai para água abaixo. Então, a comunidade está ligada, está atenta sobre ações que as empresas e institutos e todas as, enfim, entidades fazem. Não, legal. Eu ia fazer uma pergunta e vou fazer, mas o Ademir praticamente fez a mesma pergunta, né? Minha pergunta é assim, qual que é a correlação, você falou de lucro, né? Do TBL, Triple Bottom Line, com o ESG, né? Que, não vou dizer que tinha um foco muito maior, né? Em lucro, né? Mas estava mais explícito, né? Do que no ESG. Então, assim, ele pergunta por que deram uma nova roupagem, né, para o Triple Bottom Line. Então, pergunta mais ou menos nessa linha. Certo. Quem perguntou, perdão? É o Ademir Lamenza. Obrigada, Ademir, pela sua pergunta. Em relação a isso, Triple Bottom Line, tá? Eu esqueci o nome, a data que Triple Bottom Line surgiu agora, eu acho Não que é vou antes saber. dos anos 2000, se não me engano, mas teve revisão em 2009 e outra em 2017, se eu não me engano. Isso. E o Triple Bottom Line, na verdade, o que acontece, né? Você tem lá o Triple, lembra das rodinhas, das 3 rodinhas? Quem conhece Starts With Why, do Simon Sinek, né? Comece pelo porquê. Aliás, nossa, insight agora. Comece pelo porquê, depois no como, depois no quê, né? Quem já assistiu esse vídeo, gente? Super legal. Se não assistirem, assistam, por favor. Starts With Why, Simon Sinek. Então, comece pelo porquê. Olha o ESG de novo aí, né? Comece pelo porquê. Por que a organização faz o que faz? É só para receber a certificação ISO? De novo, só entre aspas, tá? É só para receber a certificação ISO ou é porque você tem um propósito, a sua organização tem um propósito de ser mais justo, mais sociável, mais ambientalmente correta e tudo mais para a comunidade inteira? Então, continuando disso, o Triple Bottom Line são as 3 camadas e ela vai agora se expandindo. Então, você tem o D da governança, de novo, o lucro não some do Triple Bottom Line para o ESG, não some, continua. A diferença é que você adicionou toda a questão da governança muito mais na cara, para todo mundo ver que, olha, realmente esse é um ponto importante, esse é um ponto que a nossa empresa preza, é por isso que a gente está conseguindo mais investimento. Olha, vou dar um exemplo, startup conseguiu investimento. Conseguiu investimento, sumiu do mapa, versus conseguiu investimento, olha, vamos alocar X% aqui, Y% aqui, Z% aqui. Do mesmo jeito que startups fazem isso com investidores, anjos e série pré-seed, seed, etc. Desculpa se eu estou usando palavras, são níveis de investimento, mas a mesma coisa também com investidores. Se você está investindo uma super grana, vou falar da parte mais formal, se você está investindo muito dinheiro naquela empresa, você quer saber para onde vai o recurso, certo? Uhum. Concorda? Então, você também quer saber quais ações de governança. Só que o investidor está aqui, não é só mais o cara bilionário. É você que compra ação ali também. Você também quer saber onde que a empresa tem. Não, legal. Bacana. Minha pergunta próxima é a seguinte: uma empresa que, como é que você fala, se adequa, né, tem um comportamento, né, assim, transparente, autêntico, né, em ESG, né, a gente dá para dizer que
as suas atividades como um todo, né, tem mais rigidez com H agora, né, menos risco e ela maximiza as oportunidades de negócio, não só receber mais investimentos, mas ela maximiza a chance de ter mais oportunidades, né, para fazer business. Total, total. Ela tem mais solidez, ela tem mais credibilidade, ela tem mais competitividade, ela tem um marketing mais sólido, mais consistente, ela consegue contratar pessoas. Olha como abrange tudo. O departamento de RH, ela consegue contratar pessoas com os valores que vão ao encontro da cultura corporativa da empresa. Ela consegue ter colaboradores fãs. Isso é interessantíssimo. Colaboradores fãs. Vou citar um outro exemplo, uma grande empresa, o Boticário, enfim, também da área de cosméticos. Nubank também é uma outra que quer fãs, né? O que é fã? Senão a lealdade dos consumidores em relação a lealdade dos consumidores em relação àquela empresa. Consumir é fã mesmo, igual aquelas pessoas que seguem moda de determinada marca, fica esperando a próxima coleção, paga 10 vezes mais pela próxima coleção. E, gente, é que eu vou falando as coisas, eu vou lembrando de várias empresas, sem citar nomes, que essa é uma marca bem específica, de moda, bem específica, mas também fez toda a coleção junto com o Mandacaru, o pessoal do Nordeste e tudo mais. Não é só que o tecido vai ser repassado depois em moda, não é muito mais do que isso, tem toda a parte social. Então, toda a solidez da empresa, a consistência e de todas as partes interessadas, Dauch, igual você falou, não só dos investidores, de todas as partes interessadas, é comunidade, é fornecedores, é cliente, são os colaboradores, a pessoa que iria processar vai pensar 2 vezes antes de processar aquela empresa, que tem um monte de fã e vai apanhar na rua. Entendeu? Então, assim, eu levo um pouco na brincadeira, mas só para deixar mais descontraído, porque realmente é um tema muito interessante e não tem como não olhar para isso. Pelo amor de Deus, gente, não tem como não olhar, ainda mais porque você já quer a sustentabilidade e solidez da tua empresa e passa por ter o aval de todas as partes interessadas. Então, só tem a ganhar. Um dia que alguém falar qual é a parte ruim de ESG, tá, vamos lá, uma parte que não é tão boa, vai. Vou gastar muito. Mas você vai gastar ou você está investindo? Porque se você está investindo, por exemplo, em net zero ou para redução de resíduos e tudo mais, vai bater lá depois na tua folha de que teve um investimento sim, mas depois você teve economia, por exemplo, com novas compras de materiais. Você colocou placas solares na sua empresa, teve um super investimento, subiu todos os custos fixos naquela época, mas depois a conta variável ali de gasto de energia elétrica vai diminuir. Então, não tem a parte ruim. Tudo depende do timing que você está olhando. Só que se a sua empresa quer ser perene, a não ser que você queira falecer daqui a 20 anos e não queria, só estava de hobby no mundo. Não. Se a tua empresa é perene, você quer deixar o legado nas próximas gerações, etc., inclusive para os colaboradores e tudo mais, você está olhando todo. Então, é um investimento a longo prazo. O que cabe à empresa? De novo, a inteligência. O que cabe à empresa? Opa, quais são os aspectos? Onde eu posso colocar dinheiro? O que retorna mais rápido? E fazendo esse equilíbrio e harmonia de novo. Não, legal. Eu vou dar uma desviadinha, não é do tema principal, mas do lado mais estruturado, pragmático aqui das perguntas, mas como nós dois somos da área de inovação, eu queria te passar uma pergunta do Cassilândio, né, Paiva. Ele primeiro parabeniza, né, pela condução do tema, e aí ele pergunta como desenvolver um produto baseado em ESG e ainda dar acessibilidade a este produto. Ele pode citar um produto em específico? Eu acho que não. Eu acho que não vai haver tempo dessa interação, mas então vamos lá, pegar a primeira frase, né? Como desenvolver um produto baseado em ESG? Você já comentou um pouco, né, das roupas, né? Mas assim, você tem que, né, imagino eu, né, ver qual produto você quer desenvolver, fazer um mapeamento, né, de que insumos ou o que ele gera e aí desenvolver de uma forma bem customizada com base em ESG. Quero crer isso, né? É isso mesmo. Se ele trouxer
o caso dele fica muito mais fácil, tá? Para eu construir um exemplo prático para ele, resposta aqui na hora. Mas, de forma geral, Cacilândia, né? Cacilândia, Você tem que sempre olhar para a matriz de materialidade, ou seja, o que é importante para aquela empresa e o que é importante para a visão externa. Então, por exemplo, se a gente está falando... é que eu tenho que tomar cuidado só para não citar alguns fatos, mas se a gente está falando sobre, por exemplo, você tem um produto na área de celular, estou com o meu celular aqui na frente e veio essa ideia, que vem a reduzir o impacto dos componentes eletrônicos dele daqui a um tempo, é uma super ideia bacana. Por quê? Porque o impacto em relação ao aspecto I de environmental, do aspecto resíduo, é forte o suficiente para a comunidade, para as partes interessadas verem, e também é forte o suficiente para você. Então, isso que ele comentou é bem legal, porque tem a ver com MVP, né? Se a gente comparar com inovação e startup. Quando você vai desenvolver um produto de ESG, não é um produto de ESG, é um produto com os elementos do ESG contemplados no desenvolvimento, comercialização e comunicação daquele produto. Mas, de forma geral, quando você vai desenvolver um produto ESG, sempre contemplar essa barra, essa matriz, o que é importante para mim e para a empresa, para o produto versus o que as partes interessadas estão vendo dentro desse aspecto todo, tá? E, de novo, então vamos rodar um MVP, vamos ter da ideação, né, zero to hero, ter a ideação, valida no mercado, ver se é interessante, ver como as partes veem isso, etc, e vai e faz. Tem vários produtos, pessoal, já existentes, que não bombou porque ainda não está no timing. Então, de novo, timing é tudo. Hoje o mundo está olhando para pontos, por exemplo, Covid, lado social e tudo mais, que, graças a Deus, de novo, não é que acabou o Covid e vai retornar, não é isso. Mas expandiu, se você aproveitar esse timing, é a hora certa para esse tipo de produto. Se for algum outro produto específico, me fala que daí eu vejo uma resposta específica para você e te mando no chat, Dalcha. Depois tem como mandar o contato da pessoa se quiser. Tá? Claro, todas as perguntas, né, serão enviadas para você. Claro que as não respondidas, né, você, se puder responder, a gente sempre pede, isso acontece também. Então, pode sim, aí você pode né, trocar figurinhas com o Cacilândia, ele pode passar o celular aí, talvez ajudá-lo a responder mais. Outra pergunta, assim, que dá uma, não vou dizer uma desviada, mas é super interessante, né? A Ana Freitas pergunta: onde a promoção da saúde e da qualidade de vida nas organizações se encaixa dentro de um sistema ESG? Sensacional. Ana, né? Ana, obrigada pela pergunta. Se encaixa dentro do S. Então, dentro do S de saúde, de social, você tem também a parte de saúde dos colaboradores ali dentro também. Então, por exemplo, saúde mental, que é inclusive, quem investiu em startups, eu dei mentoria para uma startup também, que cresceu bastante nesse setor, principalmente, entrou Covid, pessoal, já haviam muitos colaboradores sofrendo de depressão, ansiedade, tudo que vocês imaginam. Com o Covid, aumentou muito mais. Então, é errado, vou investir aqui porque... Não é errado, é um timing. De novo, um timing. Então, encaixa dentro do S a questão de social, saúde das pessoas também. E governança entra também, tá? Então, de novo, não são caixinhas alocadas, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Não, entra dentro do S e do G também de governança. Deixa eu só aproveitar, de vez em quando eu consigo olhar aqui embaixo do chat. Alguém perguntou qual é o nome do vídeo, aí eu perdi aqui se alguém já respondeu, mas é Start with Why, do Simon Sinek. Se alguém puder escrever depois. Tá. Tá bom? Que é alguém que fez a pergunta. Quando a pergunta é mais curtinha, eu consigo ler e guarda aqui para responder depois. Tá bom. Tá bom, Ana? Respondi isso. Obrigada, Patrícia. Não, legal. Duas questões que você talvez já tenha abordado antes, mas também, não vou dizer que um já não é mais tão em moda, mas continua forever importante. Você falou corrupção, né? E outro que é bem atual também, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e compliance. Então, com certeza, linkados com ESG, provavelmente no G, imagino eu, né? No G, exatamente. Bem mais, né, no G.
E, de novo, olha que interessante. O que é Lei Geral de Proteção de Dados? Aí, vamos entrar com um termo, uma explicação técnica. 10 linhas de explicação técnica. Gente, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? É segurança para a continuidade do seu negócio. Continuidade, sustentabilidade e ESG. Imagine setinhas. Continuidade, sustentabilidade e ESG. Entra dentro do G, de governança corporativa. Então, como é que vai ser? Vai ter fiscalização, o governo não vai dar conta de fiscalizar tudo. Aí já é uma outra coisa. Mas vocês concordam que se a tua empresa não segue LGPD e se alguém se incomodar com aquilo, ser incomodado, né, ser perturbado e tal, e fazer um post, marcar e fazer o hashtag da tua empresa, você não vai ser prejudicado? É a mesma coisa. Então, não existe só um órgão fiscalizador lá em cima, é a questão do todo. Existe dentro da LGPD, tem uma questão de interesse genuíno e tudo mais. Eu não sou especialista nesse tema, então não me atrevo a entrar no assunto. Mas que a empresa pode continuar operando e se a pessoa comunicar que não tem interesse e tal, aí tem que tirar, not subscribe lá, não assinar e tudo mais. Mas existem formas, né? Teve uma palestra aqui, uma especialista sobre LGPD, né? Foi. Teve, sim. A Wanda Scartesini, que é uma das maiores especialistas, foi a nossa segunda entrevistada, se não me engano. Boa. Não, legal. Gente, esses webinars estão super legais. Eu tô acompanhando um pouco, às vezes não consigo ficar todo na correria, mas está bem legal. Acho que uma pergunta bacana aqui, você falou, né, que é muito mais do que, né, regras, esticar é um comportamento, né, comunicar, tem que ser realmente, assim, verdadeiro, né? Qualquer coisa que fuja, que saia nas redes sociais, já era. Agora, para acionistas e pessoal da Bolsa, não adianta só fazer marketing, né, cacarejar, alguma coisa assim. Existem evidências, algum tipo de relatório que se entrega mensalmente, olha, dentro do ESG eu fiz isso, pelo menos para ter uma coisa formal, alguém perguntou aqui. Existem relatórios, sim, entregues, não assim, por exemplo, capítulo ESG. Não. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo. Relatório de sustentabilidade. Não tem escrito em nenhum local uma norma que fala você tem que seguir isso aqui. A não ser pelo GRI, por exemplo, tá? Pelo GRI, Global Reporting Initiative. Aí sim. Mas assim, se não fizer isso, meu Deus. Então, assim, calma. Existem indicadores direcionadores, por exemplo, GRI para sustentabilidade, mas em ESG ainda não está escrito em caixinhas, asteriscos, o que tem que estar em cada um daqueles itens. E existem ferramentas dentro do Pacto Global que te ajudam a identificar os aspectos mais importantes de acordo com a característica, tamanho, porte, segmento, setor de atuação da tua empresa. Isso sim, está lá no Pacto Global, é só baixar lá as ferramentas, tem o Compass, tem vários lá. E aí você aplica aquele mais apropriado, adequado para a tua empresa. Por quê? Porque provavelmente o teu investidor vai pedir aquilo. Geralmente vocês se alinham depois em reunião no conselho, enfim, qual ferramenta vamos usar. Bom, eu vou fazer uma última pergunta aqui. Primeiro, né, o que você quer comentar, né, algo adicional, final, mas se você quiser aproveitar esses últimos minutos para citar, você já citou alguns exemplos que você considera positivos, ou de repente até um exemplo, né, um exemplo negativo, alguma coisa assim, que até para alertar, olha, nunca pensei que isso fosse considerado, né? Então fica aberto aí para você fazer as considerações finais e se quiser citar alguns exemplos práticos para a gente sair daqui, né? Com agora isso eu até faço também, ou isso eu nunca pensei em fazer, alguma coisa nessa linha. Isso, gente, perfeito, Dalcia. Tem, acho que 187 pessoas agora assistindo, se não me engano. Já tivemos 220. 220. E todo mundo que vai assistir depois, se vocês pudessem analisar o que essas empresas estão fazendo e pensar, nossa, o que eu consigo trazer para a minha empresa, para dentro daqui? Mas como é que eu vou escolher isso? Aí você define as características, né? As coluninhas Excel, vamos chamar assim. Facilidade de operação, budget, né? Quantidade de dinheiro a ser alocado, tempo de retorno, percepção de valor das partes interessadas, enfim, tem várias colunas. Mas
Eu vou citar aqui alguns exemplos, a toque de caixa aqui que me vem na cabeça. Eu separei 5 startups, eu vou citar 3, e 9 empresas, vou citar umas 3, que dá também no tempo. Além da Natura, que eu já citei agora, a gente tem no setor de shopping center, por exemplo, retail tech, né? Retail em geral, que é varejo. A gente tem a questão do aterro zero, então a Cirela, que agora chama SYN, né? SYN, tem o aterro zero bem legal também, transforma em adubo. Então, de novo, a parte ambiental aí dos resíduos transformada em questão social também no adubo. A gente tem distribuidoras de energia elétrica que usam, apaixonante, inclusive, que usam frota elétrica, bem legal. Tem o Boticário com ações fortíssimas de ESG. Se vocês puderem, visitem a loja conceito do Boticário. De novo, loja conceito, inovação no varejo, totalmente relacionado com ESG. Tem lá o setor para você descartar as embalagens recicláveis. Inclusive, o Boticário é uma das empresas que uniu a parte de inovação com a parte de ESG. Hackathon, não sei se o pessoal tá in com esse termo, mas hackathon, como se fosse uma competição dentro da empresa ali, com várias práticas de ESG premiadas. Então, olha a geração. E quem mais participou do hackathon? Gerações mais novas. Então, olha como eles são bem antenados, inclusive. Volvo que carros, inclusive foi o lançamento dia 8 de setembro, agora no Brasil, do carro 100% elétrico da Volvo, do Brasil, e vários outros, tá, pessoal? Johnson & Johnson, Raia Drogasil, etc. E startups, além da Repassa, tem a It's For You, não sei quem conhece, quem não conhece, dá para puxar também para a empresa de vocês, que são marmitas igual ao iFood, só que feitos por cozinheiras, a gente fala, as tias, né? Então, as tias que são empreendedoras dentro das casas delas que produzem e vendem via It's For You. Tem a vivenda acessível da parte de construção civil também, pessoas com dificuldade de mobilidade. Aliás, acessibilidade tem que a gente nem passamos reto na questão do social, mas muito importante também, essa startup Vivenda Acessível faz. Tem startups, gente, que coisas simples, como, por exemplo, vídeo e-commerce, porque o vendedor com dificuldade de acesso, né, de locomoção, não consegue estar na loja de pé o dia inteiro. Então, fez vídeo e-commerce e consegue vender por ali. Tem a Plug and Drive, para se tiver alguém de fora, a Plug and Drive é do Canadá, também, direção carros elétricos, abastecimento. Então, assim, nossa, tem vários, cara. Cada dia é uma descoberta diferente, graças a Deus. Eu falo, das mais de 800 startups que existem de ESG, daria um e-book de 3.000 páginas para falar de cada uma delas. É muita coisa. Legal. É bem legal mesmo. E peguem esses exemplos. Opa, o que eu posso colocar na minha empresa? Coloca uma meta. Eu tenho até semana que vem para definir como eu posso. Porque, gente, senão entra só ali na anotação e vai embora, entende? E pega, surpreende seu diretor, surpreende sua empresa com uma ideia inovadora e sustentável, inclusive. Tá bom. Vocês veem que a Cibele tem um DNA de startup, porque se fosse uma pessoa de uma empresa média, grande, vamos dar uma meta para daqui 2 meses. Não? Ela falou para a semana que vem. Então, esse tá bom, né? esse é bem típico, né, de alguém que tem a dinâmica de uma startup. Bom, Cibele, vai validando no caminho, vai validando fazendo no carro dirigindo. Legal. Bom, Cibele, queria te agradecer enormemente pela participação, por ter aceito, por ter dado essa visão didática, conceitual e prática também. Olha, eu tenho que passar isso para você, o que tem aqui no chat de parabéns, super bem respondido, quer dizer, na verdade, obrigada, você bateu um recorde aí de agradecimentos, né? E também nós vamos passar depois para todos, né, o link da gravação e também todas as perguntas dentro do possível, né, o Cibele, por favor, até amanhã, sexta, tá? Você vai ter que responder todas. Estou no aeroporto 6 da manhã, das 6 às 7h30 esperando, eu já respondo tudo. Deixa até só, perdão de apertar, Dalcha. Pessoal, parabéns para vocês que estão aqui, tá? De novo, existem várias prioridades no mundo. Na agenda de vocês, com certeza, tem várias prioridades aí anotadas. Seja cuidar da casa, da roupa, porque tem tudo isso também, né? Para ver, né? Do trabalho, tudo mais, os filhos. Então, é uma questão de prioridade. Vocês priorizaram estar aqui com a gente agora. Então, parabéns para vocês. E tirem vantagem disso. Levem isso para a empresa de vocês, para o dia a dia de vocês, para o negócio inovador que vocês querem fazer. Aproveita tudo isso que de novo, para frente, não tem mais volta para trás.
Muito bacana. Sibeli, obrigado de novo. Queria te Eu que agradecer. agradeço. Também, né, que nem a Sibeli, eu queria agradecer a todos que prestigiaram esse evento. Eu tenho certeza que todos nós, eu inclusive, né, saímos aí com vários insights novos, visões, né? Então, acho que foi super, super importante. A partir de hoje, para quem não conhecia muito, ou para quem talvez tivesse, né, uma visão ainda unilateral do QSG, foi super importante. E eu queria anunciar agora os próximos 3 webinars, que são em duas semanas. Nós vamos ter o próximo com Wagner Giovannini, que é da área de compliance, né? E o título desse webinar vai chamar Compliance é um sistema de gestão muito mais que um cumprimento de regras. Bem na linha também que a Cibele colocou. Depois a Muito Heloísa bem. Menezes, né, vai falar sobre economia digital passada a limpo. A gente fala muito de, né, transformação digital, mas o que é economia digital de verdade? É uma série de livros que ela publicou via Fundação Dom Cabral. E o Silvio Meira, que todo mundo conhece aí do Porto Digital, vai falar do tema de negócios legados para organizações em rede. Então, todos são contextos, né, disruptivos em forma de pensar, e gostaria de contar com vocês, né, nesse evento. Então, obrigado novamente. Nós mais ou menos ficamos no horário, sem pensar que começamos 3, 4 minutos depois, estamos exatamente 1 hora, sem um atraso, e gostaria muito, né, como FNQ, de receber de vocês um feedback, né, para realmente a gente poder incorporar. Já houve 3, 4 mudanças que nós tivemos através de feedback de vocês, e assim nós ficamos muito contentes, né, de poder estar adequando nossos webinars para, para as necessidades das partes interessadas, que são vocês. Então, muito obrigado. As perguntas todas vão ser respondidas, né? E, novamente, parabéns a toda a equipe que atuou, que organizou, a Cibele novamente, e uma boa tarde para todos. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Dalci. Obrigado, Cibele.